Esse é o quarto episódio do podcast Juntas Florescemos. Eu estou aqui com três lindas mulheres, mais três lindas mulheres, que fazem parte dessa comunidade. Comunidade Juntas Florescemos, uma comunidade de mulheres empreendedoras, autônomas, líderes, gestoras e afins, que estão aqui trilhando um caminho, um percurso de autoconhecimento, de cuidado de si, mas também de cuidado dos seus negócios. Aqui a gente olha para esses dois lados, para a gente e para os nossos negócios, e especialmente a gente cuida uma da outra também. E essas três mulheres estão aqui porque elas foram destaques no Grupo Lírio Branco. O Grupo Lírio Branco, né, a turma Lírio Branco, foi a primeira turma que topou fazer o programa de Mulheres Juntas Florescemos. E elas estão trilhando esse percurso nos primeiros 6 meses, nos últimos 6 meses de 2024, elas trilharam o módulo 1. E em 2025, nos primeiros 6 meses desse ano, elas trilharam o módulo 2. E aí, neste módulo 2, essas três mulheres foram destaques, especialmente a Débora, foi a mulher que mais floresceu neste novo ciclo do módulo 2. E também temos dois destaques aqui, que é a Laura e a Thaís. E nós vamos conversar hoje sobre o impacto desse programa na vida de vocês. Eu gostaria que vocês se apresentassem para quem está nos escutando, vai se achegando aqui com a gente. A gente também está aqui, ó, bem confortável, estamos sentadas nesse lugar lindo, maravilhoso, que está nos abençoando. E eu queria que vocês pudessem se apresentar para quem está escutando a gente. Meu nome é Adriana Carvalho Ferrarese, eu sou psicóloga, idealizadora e condutora desta comunidade. E eu gostaria que vocês falassem o nome de vocês, o que vocês fazem e o impacto, tá? Do programa. Se vocês quiserem falar dos dois módulos, deste módulo, fiquem à vontade, porque aqui é para a gente trazer os bastidores do que a gente vive, do que a gente conversa, para frente da telinha, para que outras pessoas possam escutar e serem influenciadas positivamente pelas histórias de vocês. Quem vai começar a se apresentar? Começa. Débora? Mulher corajosa. Pra gente mesmo, pode ser. Então, eu sou a Débora Angarten, dentista, e encontrar você nesse momento foi muito especial, que eu fiz uma transição de carreira, né? Fui funcionária pública, dentista do Exército por muitos anos, e para mim a vida seria mais fácil com essa estabilidade financeira, essa estabilidade emocional, né? E para mim empreender sempre foi um desafio, né, na minha cabeça. Uhum. E eu saindo de uma depressão, te reencontrei nesse momento, assim, depois de, né, alguns anos sem a gente se ver. E aí embarquei nessa, assim, a Adri falou, vamos, eu vou começar esse projeto, e eu ali meio que tentando entender como é que ia ser, fui, e foi maravilhoso. Eu acho que entender e ter esse apoio nesse processo foi muito especial, de entender as minhas forças, os meus potenciais. Olha, eu já chorando. E a gente já vai se emocionando porque os bastidores são assim. Exatamente. E foi muito especial e está sendo, assim, muito realmente esse florescimento, né? Dessa potência mesmo que às vezes a gente esquece de olhar, às vezes a gente não enxerga, e ter esse apoio para mim foi fundamental e está sendo fundamental nesse momento de processo mesmo, né? Dessa Sim. transição de me entender como a Débora dentista e empresária para além do só dentista. Sim, e nós somos da área da saúde, né? A gente não tem essa educação mesmo, Exatamente. Essa formação, né? A gente se forma, eu me formei psicóloga, você se formou dentista, então a gente tem a parte técnica Exato. Muito bem muito bem, a gente sabe que depois que a gente vai para o mercado não é muito bem, assim, mas a gente vai desenvolvendo, né? Tecnicamente. Exatamente. Então, tecnicamente, a gente sabe entregar, né, o nosso serviço, enfim. Isso. E aí, quando a gente se vê empreendedora, é uma carreira solitária, né? Nesta área, especialmente, quando a gente vai para a clínica. E aí? O que eu faço?
E a gente poder estar em grupo com outras empreendedoras também traz essa força neste lugar do negócio. Então, como que eu cuido do negócio, como que eu cuido de mim nesse meio todo? E foi muito bonito te ver florescer, né? Te ver trilhar, te ver colocando as suas metas, encarando os seus monstros e conseguindo trazer isso fruto mesmo, né? Que fruto que a gente pôde perceber também. E você trouxe essa questão da gente ter se reencontrado, acho que é legal trazer. No primeiro podcast que a gente fez do Juntas Florescemos, foi com as mulheres carnegianas e foi aonde eu te conheci, dentro do treinamento da Dale Carnegie, em 2018? 2018. Em 2018, eu estava sendo graduada naquele momento. Hoje estamos vivendo essa experiência juntas. Dentro de uma turma 129, né? 129. Da Dale Carnegie. Eu e a Débora fomos convidadas para ser graduadas. Uau. Então, como eu conheci ela, hoje a gente está vivendo essa experiência juntas, Legal. dentro de sala, né? E tem sido muito gostoso. Uma delícia. Uma delícia essa experiência, né? Sendo conduzidas pela Cícera Oliveira, que é a trainer da Dale Carnegie. Então, é um momento que, assim, é legal a gente falar disso, porque as coisas vão se conectando, né? Às vezes coisas que a gente viveu lá no passado, hoje a gente fala, nossa, se não fosse aquela experiência, eu não conheceria tal pessoa. Isso é válido para vocês que estão aqui também. A Thaís que me trouxe a Laura. Foi. Verdade. E quem te trouxe foi a Tice. Foi a Tice. Né? A Tice eu não lembrava. Foi a Tice. Foi. E a Tice é amiga da Luane, que é minha prima, né? Casada olha só. com o meu primo. Todo um ciclo ali De mulheres que vão se entrelaçando, Essas que vão se conexões, conectando. E eu acho que isso representa muito como é a nossa comunidade, né? Uma mulher vai trazendo a outra, vai trazendo a outra. E a gente falou já em alguns episódios que isso é muito para... A comunidade, e hoje chama a comunidade, porque se tornou, e o podcast é um desses objetivos, se tornou muito maior do que a psicóloga Adriana Carvalho. Né? O negócio tomou uma proporção que não é mais sobre mim, é sobre nós. E não é só sobre nós, comunidade Juntas Florescemos, é o que você leva para sua casa, é o que você leva para sua, é o que você leva para sua. Para os nossos negócios. Para os nossos clientes. E é o tal do desconhecido, né? O programa mesmo, para mim, eu entrei no desconhecido. A vida é isso. Né? Se você não sair da sua zona de conforto, você nunca vai saber se o negócio vai ou não vai. Espera? Eu, quando entrei, eu não tinha muita noção do que era, de como que ia ser. Thaís me chamou, eu falei, então vamos. Tava num momento da vida ali que tava meio perdida, não sabia o que queria. Eu falei, vamos ver se a gente desenvolve isso, né? E de fato, quando eu entrei, não vai achar que você vai saber tudo, porque você não vai saber nada. Vai ficar até mais confuso, né? Questões de força, vai se que essas forças, né? Onde que elas estão me ajudando? Onde que eu tô aplicando isso na minha vida, né? Mas a partir do momento que você vai se aprofundando, vai entendendo que não é de um dia para o outro, não é de um mês para o outro, você vai entendendo de fato aonde que aquilo faz sentido na sua vida. E para mim, real, tô aqui, eu me desenvolvi demais, a gente acha que não, mas quando a gente vai vendo os passos, desde quando a gente entrou, desde o início do programa, no primeiro módulo, para mim faz totalmente sentido. Eu me sinto uma pessoa assim, claro que a vida ela é uma evolução, a gente está em constante evolução, mas se pegar desde o início lá, o meu desenvolvimento pessoal, profissional, né, tem uma empresa de comunicação visual, que são projetos personalizados que a gente trabalha para empresas, para pessoas físicas também. Então, esse contato com o cliente, esse cuidado com o seu negócio, né, isso eu tenho conseguido ter uma visão mais ampla. E interessante até, uma coisa que me vem na cabeça, o quanto nós somos parceiras também em relação a isso, né? Da sua empresa, foi apoiadora nossa do evento Mulheres que Transformam e fez toda a parte, né, de comunicação ali, que ficou belíssimo. Então a gente tem a produtora Impulse, né, fazendo toda essa parte de produção nossa dos bastidores, né, das gravações, dos vídeos, né, da comunicação, do audiovisual. E aí você vem e entrega uma comunicação ali com, como que chama? O backdrop. A comunicação materializada ali, isso. né?
De fato, Perfeito. o painel de fotos, os crachás, tudo que é parte de comunicação, que você vê, que é tirar foto, que é... Os enfim, banners. Os banners, é tudo parte da E eu empresa. lembro de um comentário, acho que você vai lembrar desse comentário, de uma amiga minha, da Aline, amiga minha de infância. Ela tem uma agência, né, que ela trabalha com live marketing, e ela com ação promocional e tudo mais, então ela usa muito esse tipo de material, Sim. né, banner, backdrop e tudo mais. E ela falou assim: Adriana, com quem você fez isso? Porque ela entende tecnicamente, né, da estrutura. E olha só, ela mora em Bauru, ela viu pela filmagem, né, pela gravação que o Rodrigo da Impulso fez, Olha só. que deu para ver os detalhes, a Qualidade. qualidade. Ela falou, eu não vou lembrar a parte técnica da coisa, mas ela falou tecnicamente de como estava amarrado. Ela falou, isso a gente sofre às vezes com alguns fornecedores, né, sim, dependendo de onde você tá, da feira que você tá, nananana. Existe uma dificuldade nessa entrega, né? E eles são muito bons, me passa o contato deles. Olha, que legal. E eu sinto, de fato, esse é o nosso diferencial. Clientes, parceiros, a gente entrega sempre o melhor. Fala o nome. Que é a Color Media, comunicação visual. A gente trabalha com toda essa parte da comunicação de eventos, de fachadas, totens, letreiros. Se estiver abrindo uma empresa nova e quer ter um espaço físico, né? Então, chama a Color Media, que a gente está ali para dar todo o apoio, toda a assistência, toda a consultoria que você tem. Tem a parte do projeto também personalizado. A arquitetura, ela tem me ajudado muito nisso. Então, desde quando eu comecei a fazer o curso da arquitetura da faculdade, a minha visão também, ela expandiu um olhar mais técnico, mais cuidadoso também para os clientes. Então é um conjunto ali maravilhoso do programa de desenvolvimento. É muito estudo técnico por trás, né, da arquitetura e tudo mais, da comunicação. Sim. E aí você traz também essa parte do desenvolvimento seu, pessoal, enquanto você estava falando, que no começo estava de um jeito, e aí você vai continuando sem entender no início, mas me veio uma questão assim, ó, você vai perseverando no processo, e aí algumas fichas vão caindo, você vai entendendo quem você é, como isso reverbera no seu negócio. E eu até comentei com você um evento, uma imersão que eu fiz com a minha mãe no início do ano, que foram 16 horas de imersão, assim, só para mulheres. E tinham vários exercícios lá também para poder fazer. E um dos exercícios foi aonde me deu um start sobre as forças, sobre a questão do perdão. Eu falei, gente, fez total sentido. E aí eu até compartilhei com você como que foi muito legal, foi assim, clareou de fato a questão das forças, né? Porque é muito complexo. Sim, isso porque o perdão é a sua força número 1, né? A minha também. A sua também. Verdade. Ali, no top. É verdade. Número 1, falei, gente, mas o que é essa força do eu perdão? Também, tá até me entender aqui? com ela. O que é essa força para mim, né? O que é? O que ela significa? O que isso representa quem eu sou? Exato. E a força, na verdade, número 1, ela é sobre isso. É o que é normal para você, que é a questão de perdoar, de ser perdoado. Para mim, no início, não é normal, né? Tipo assim... Você nem enxerga, né? Nossa, porque é automático. Sim, perfeito. Você falou de algo tão importante agora. Aquilo é tão normal para mim, que é tão óbvio. Mas E aí, quando a gente olha, né, o resultado do teste de forças, que tem lá a primeira, segunda, terceira, até a 24ª força, e este resultado é único para cada uma, e aí aquilo é tão óbvio sobre quem você é, que fica até estranho de... Tá, mas não é isso mesmo? Agora, aquilo é isso para você. Isso é quem você é, já para Thaís, para Débora, para tantas outras. Por mais que vocês tenham a mesma força, número 1, igual, ainda assim vocês são diferentes, porque tem toda uma composição diferente, né? E eu acho que o legal da gente estar em grupo fazendo esse processo é justamente isso, né? Ver a individualidade e o potencial que cada uma tem, que é diferente do outro, né? A gente se vê como indivíduo ali, aceitar a nossa individualidade e potencializar ela, né? Então, o ver isso em grupo é muito legal. E a gente acaba vendo melhor até o desenvolvimento das outras mulheres do que o nosso, né?
Então, eu acho que isso potencializa ainda mais. Esse fato de estar todo mundo em grupo, conectada, eu acho que isso traz mais clareza, mais potência mesmo para o processo. Já senti isso também. É tão natural, assim, como a Adri falou, que às vezes a gente não tem essa visão, essa percepção. A gente consegue enxergar mais a força do outro, né, da outra pessoa, mais clareza, do que a nossa né? própria força. E aí eu descobri, através do programa, que a minha primeira força é a integridade, que tem muito a ver com a coragem. E aí, depois de um tempo, isso começou a fazer total sentido, assim, na transição de carreira que eu fiz, né? E quando a Tice me chamou para o primeiro encontro, havia pouco tempo que eu tinha convidado ela para ir em um outro grupo de mulheres que era voltado para networking. E aí ela me convidou falando, olha, vai ter uma psicóloga conhecida minha que vai fazer um encontro de mulheres, acho que é legal também você ir conhecer. E eu fui achando que seria para networking, né, que foi assim o passo inicial. E aí depois eu vi que o network ele virou uma consequência, né, não era o principal intuito. E aí o intuito era mesmo ali o desenvolvimento profissional, o desenvolvimento pessoal. E eu acho muito legal a conexão que a gente teve no grupo, essa conexão mesmo entre mulheres, porque criou-se um vínculo, uma amizade super bacana, né? Uma apoiando a outra, vendo as forças da outra, mas também a fragilidade, vendo que tá todo mundo ali no mesmo barco, vamos dizer assim, né? Cada uma com o seu estilo, o seu propósito e uma sempre fazendo a outra florir mesmo, né? Então, para mim, assim, teve um impacto muito grande no meu desenvolvimento pessoal e acho que no profissional também. Eu trabalho com seguro de vida e é algo desafiador no Brasil falar desse assunto. Eu entendo que é algo chato, que as pessoas não estão acostumadas a lidar, então acaba que é um dia a dia pesado, né? E aí, com o programa, eu consegui tornar isso de uma forma mais leve, permitir a minha rotina ser mesmo assim mais leve em relação a isso e aceitar também as minhas fraquezas, entender os sabotadores, né, não só as forças, mas ali conciliar um com o outro, né, saber a hora de dar um passo à frente, saber a hora de parar, dar uma pausa, voltar um passo para trás, porque isso também faz parte, né? Sim, não é só a gente avançar, avançar, sem conseguir analisar, né? Planejar, entender como é que eu avanço, respeitando quem eu sou, o que é que faz sentido para mim nesse avanço, ter as pausas necessárias para respirar, para conseguir refletir sobre isso, até, né? Para que tenha mais clareza. Às vezes a gente não vai ter muita clareza mesmo no processo, e poder respeitar a nossa forma de ser, né? Porque cada uma vai conseguir fazer isso de um jeito baseado em quem a pessoa é, né? E aí você trouxe muito essa questão do quanto acompanhar o florir de cada uma também traz pra gente esse entendimento de quem a gente é, o entendimento das nossas forças. Às vezes é tão automático, né? Pra gente. Mas isso não é meio óbvio? Mas essa forma é como você né? Para outra é de outra forma, e aí isso vai ampliando a nossa perspectiva sobre como nós somos, sobre como a outra é também. E sabe o que é, assim, para mim é muito legal e assim, ter feito o programa, fazer parte disso também, não só a minha questão do desenvolvimento, mas você querer compartilhar isso com outras pessoas. Gente, eu falo tanto do florescer para as minhas primas, para conhecidos, é verdade. Tipo assim, para minha mãe. Sua mãe foi pro Violeta. Minha mãe começou a fazer também o programa da turma do Violeta. Então eu quero pessoas que estão na minha volta, pessoas queridas, eu quero também ver elas serem se desenvolvendo, envolvidas, florescendo. E eu pego no pé, vamos, eu falo sobre as forças. Não, faz o teste para você entender, porque é trabalhado a psicologia positiva, né? E no dia a dia, às vezes a gente fica tão, como a Thaís falou, né? Às vezes você tá num dia a dia tão corrido, que é pesado. A gente foca mais na falta, né? Na falta. Calma, a vida não é só isso. Vê o lado positivo a gente de todas as ver, coisas, né? sabe?
fica reclamando demais. Nossa, isso eu falo, gente, calma, vamos. Isso que a Essa é a Débora... Laura. Vamos Essa aí é total, Laura. respira, calma, vai dar certo. Essa é a sua visão sobre tudo que a Sim. gente está vivendo, né? E isso você traz muito das suas forças aí Que também. é a excelência, né? A apreciação da beleza e da apreciação. excelência. E eu falei pra você, Sim. falei que, tipo assim, eu posso fazer o teste Quantas vezes for, for, eu tenho aquela certeza força. que ela vai estar lá, porque essa sou eu. Sim, Eu sempre fui assim. exatamente. E isso é legal também, porque no programa eu consegui também enxergar que essa sou eu, independente de qual fase da vida eu estou. Eu sempre fui assim. E às vezes era um pouco difícil eu perceber, porque eu falei, gente, será que eu que sou muito zen, muito positiva, em diante de várias Talvez. coisas da vida? Isso faz parte de E você. tudo bem. Mas é aí que foi o programa que me fez enxergar isso, que essa sou eu, independente de qualquer fase da vida E aí sou eu. tem uma aceitação sobre quem você é. Uhum. E ao mesmo tempo aceitarmos quem a outra é. Porque muitas vezes a gente luta contra o que nós somos e também a gente espera que o outro seja outra coisa. A gente tenta ser algo no qual o outro espera. Sim. Atender a Até, própria, eu acho que nossa própria até um momento, realização, até às um vezes, né? certo momento, acho que dá certo. Mas lá na frente você fala, gente, não é. Aí a gente sofre, né? Sofre. Tentando ser outra coisa. Caber em alguma coisa. E se a gente tenta com que o outro seja outra coisa, o outro também vai sofrer. E até a gente também, né? Uai. Sim. Né? Pensa nas relações, quando a gente tá... e acaba acontecendo isso nas nossas relações, porque a gente espera do outro coisas que ele não são. A gente coloca o outro, idealiza o outro. A gente idealiza, às vezes, a gente. Muitas vezes. E que nem a Laura trouxe, né? Essa coisa do se aceitar ali, do entender que é individual. E às vezes o normal, que pra gente é tão normal, né? Usar essas forças ali de assinatura que nos caracterizam, mas a gente espera que o outro também esteja pensando assim, né? Que ele enxergue o mundo dessa forma, que na verdade é a nossa essência, que é o modo da gente enxergar as coisas, né? É normal, isso daqui não é normal, não é normal perdoar, não é normal ser assim, não é normal ser positiva. Não, né? Assim, eu sou assim e o outro pode encarar completamente diferente, né? Então, enxergar a nossa individualidade, a individualidade do outro e como que a gente pode dar espaço, né? Pra gente ser e pro outro também. Exatamente. Né? Eu acho que essa é a coisa mais... É complexo, mas a partir do momento que a gente toma consciência disso, a gente pode ser intencional. Né? Tanto no uso dessas forças, de se eu sou isso, como eu coloco isso no mundo, quanto também de dar espaço para que o outro coloque as potências deles, né? Você trouxe uma coisa que acabei não pontuando na hora, mas sobre essa questão da falta. A gente está constantemente sendo exigidas a olhar para isso, para o que nos falta, para o que a gente precisa melhorar. E, de fato, é importante a gente entender os nossos pontos que precisam de melhorias, claro, quando a gente erra, corrigir, né? Corrigir, gerenciar isso, só que o que a gente costuma fazer? A gente bota toda a nossa energia, às vezes, nisso, né? E aí a gente acaba ficando sem energia, porque a gente está focando só naquilo que a gente não tem. E aí quando a gente olha, peraí, deixa eu entender quais são as minhas características mais positivas, aquilo que eu tenho de bom e de melhor, e como eu posso usar isso para gerenciar aquilo que não tá tão legal assim. É realmente fazer o melhor com aquilo que eu tenho, né, naquele momento. E o que a gente já tem de forte, né? Assim, o que a gente já tem de potência. É difícil a gente conseguir identificar isso no momento de caos, né? Que é o momento de caos que a gente precisa. No momento de caos já tá... Mas aí é o momento que você tem que parar, respirar e ter a consciência disso. Você trouxe uma coisa importante, né? Porque a gente tá falando do florescer, do, né? Que parece ser algo também muito... tranquilo, normal, fluido. E tem um monte de caos ali no meio, várias né? pedras ali no meio. Mas Várias no pedras. caos, geralmente, onde a gente mais cresce, né? Mais se fortalece, mais se reconhece, melhora o autoconhecimento. E vê mesmo a nossa capacidade do que a gente é capaz de suportar ou não, né? Qual foi o maior desafio que vocês tiveram que enfrentar neste processo? Ou sei lá...
Qual foi o maior desafio que vocês tiveram que superar? Qual foi o processo do programa? Pode ser. De superação. O que vocês superaram? Pessoalmente ou profissionalmente ou no negócio? Eu posso falar desse lugar de vir desse processo de depressão, né? Que eu acho que traz do foco muito mesmo na falta. Então eu estava com aquela, né? A depressão, o burnout, então aquela sensação de uma insuficiência. Eu acho que isso era o que mais estava vivo em mim, sabe? Parece que nada era suficiente, tudo era... Que eu acho que é esse foco mesmo da falta, né? Essa cobrança, e parece que você nunca vai conseguir sair daquilo, né? Então o fato de olhar para dentro, que não foi fácil, né? Assim, não é isso que vocês acabaram de trazer, que o florescimento, não é tudo lindo, maravilhoso. Teve vários momentos de dor ali também, nesse olhar para dentro, né? Nesse aceitar o que, né? O que até tentar olhar para o positivo, né? Que a gente tenta ir lá para as forças mais baixas e não, eu quero melhorar isso aqui. E não, né? O que você tem de positivo? O que você pode equilibrar melhor aí no seu perdão, por exemplo, para mim que foi difícil de me aceitar com ele ali, né? Então teve dor nesse processo de olhar para si, de olhar para dentro, mas eu acho que o apoio do grupo, o apoio de vocês, o estar nisso junto com vocês, foi mais fácil, né? Assim, apoiou muito esse processo de olhar para si, né? De ter coragem, de mergulhar, de aprofundar. Exige muita coragem isso, né? Porque quando a gente está passando por uma questão de saúde mental, né? Como a depressão, a gente tem uma condição assim múltipla de fatores psíquicos, emocionais, físicos, que estão realmente, a gente está lá embaixo, né? Então conseguir ter esse impulso para sair de lá realmente exige muito, e a gente não precisa fazer isso sozinha, né? Estarmos juntas também é peraí, a gente te puxa, dá a mãozinha, que a gente vai te puxar, né? E a gente vai te ajudar a respirar, voltar a respirar, e no seu tempo, no seu percurso, no seu processo. Exato. E eu acho que esse é o benefício realmente do que você disse do grupo, né? Vocês lembraram de algum desafio que vocês tiveram que superar? Bom, quando eu entrei no programa, fazia 1 ano que eu tinha feito a minha transição de carreira, né? E 1 ano ainda é bem pouco, bem recente para quem ficou 12 anos anterior numa outra área. E assim, para mim, foi um grande desafio entender que eu precisava olhar para mim, não só para o lado profissional, porque eu estava muito focada naquilo, né? Eu preciso fazer isso dar certo, precisa dar certo a qualquer custo, e sempre focada ali só no trabalho, 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 trabalho. E aí o programa me ajudou muito a olhar para dentro, né? E realmente parece que quando você foca muito, muito assim numa coisa, e aquela coisa parece que não tá andando, né? Você precisa tirar o foco um pouco. Parece contraditório, mas é real. E aí o programa me auxiliou muito nisso, olhar para dentro e permitir florescer mesmo. Eu nunca tinha ouvido falar das forças, né? Dos sabotadores, então tudo era muita novidade. E eu falava, gente, faz sentido, né? E a Adriana é uma profissional psicóloga que acompanha várias carreiras, né, para desenvolvimento de carreiras, desenvolvimento de empresas, então eu preciso fazer isso dar certo também para o meu lado. Já está aqui, então agora eu vou fazer. E deu certo, assim, foi o que eu falei justamente, assim, eu me permiti olhar para dentro, dar as pausas quando foi necessário, né? E isso foi muito bom. E hoje eu vejo que o equilíbrio ele existe, não sempre, né? Não vai existir em todos os momentos, mas em grande parte a gente consegue sim ter o equilíbrio. E às vezes era isso que faltava. Eu acho que esse é um dos principais desafios que a gente tem na atualidade, né? Como que a gente traz um equilíbrio de tantas coisas a fazeres que a gente tem, né? E eu estava aqui pensando assim, o impacto disso para os seus clientes também, né? Que você trabalha com uma parte que também é dolorosa de falar, delicada de falar, né? Não é tão simples as pessoas entenderem também o quanto é necessário também, né? A olhar
pro seguro em vida, Sim, com certeza. né? Eu fazendo essa reflexão, né, de trazer ali um momento também para o meu lado pessoal, com certeza isso impactou no modo de abordagem com os clientes, né? Fazendo com que essa abordagem também fosse um pouco mais leve, né? Mais Porque humana, é o que a né, gente falou, é um talvez. tema pesado, né? Então a gente precisa saber como falar, porque é difícil a pessoa se visualizar numa cama, por exemplo, né? Ou Sim, eu tô bem, tá visualizar, tudo certo na minha não vida, preciso, não né? preciso não vai disso, acontecer, ou comigo é não vai difícil eu acontecer. visualizar a perca de um ente querido, de um Sim. familiar, né? A gente acha que com a gente nunca vai acontecer. Exato. Igual o seu caso também, como dentista, né? Sim. Você trabalha com casos também que a pessoa não tá esperando que aconteça. Exato. Certo? Que é a dor, né? É a falta de qualidade de vida, exatamente. E o quanto a gente cuidar da nossa boca influencia também toda uma questão. Autoestima e qualidade de vida, sem dúvida. Sim. Sim. Isso. E Sim. olhar para isso de forma mais humana mesmo, né? Mais Ampla. geral, mais ampla, né? Porque às vezes a gente foca tanto ali, né? Principalmente a gente que olha essa parte técnica, então, sei lá, é um dente quebrado, aí é um... E ao invés de olhar para a pessoa como um todo, né? Então eu acho que essa mudança de essa mudança de olhar também traz muita... O impacto para você entender são serviços difíceis, né? No seguinte sentido, a gente está lidando com coisas difíceis com as pessoas. Diferente, acho que da parte da comunicação, que aí é mais gostoso, sonhar. Como que eu vou fazer? Mais sonhos, certo? Isso, voltando ali na pergunta da dificuldade, confesso que a minha dificuldade maior era entender a questão das forças, porque a partir do momento que eu tive contato com elas, O que é isso? eu queria entender, tipo assim, onde que tá isso na minha vida? Você sabe? queria traduzir Era as suas forças na sua vida. Isso é importante. Então, tipo, foi mais no pessoal do que no profissional. Só que isso é tudo ligado. Então, a partir do momento que você entende isso, traz para o seu pessoal, as coisas ficam mais leves. É igual eu falei, a partir do momento que eu entendi o que eram as forças, aonde isso eram aplicadas na minha vida, eu falei, gente, essa sou eu. Isso não significa que, tipo assim, essa sou eu, pronto, acabou e... Não, tem a questão do desenvolvimento também. Igual, tem forças que eu quero aflorar mais, subir elas, então eu vou trabalhar elas, vou desenvolver elas. E a partir disso que eu entendo elas, isso automaticamente reflete no meu negócio, né? Que aí é onde você consegue falar com os clientes, entender os projetos, as coisas vai mais leves. E acho que nesse ponto, talvez até equilibrar as expectativas também, né? Porque acho que quando a gente trabalha com sonho, a pessoa vem com aquele negócio assim, né? Idealizado. Nossa! Eu falo, o projeto, então... tudo é possível. Isso. Coloca ali no papel, no computador, falando, eu quero isso. Aí vai realizar. Fala, vamos pensar na produção disso, né? Tem muito. Viabilidades, custos, materiais. Então é essa coisa que eu tenho que falar com o cliente, passar, mostrar, falar, né? E explicar também, né? Porque não é só falar, tem que ser assim, pronto. Não, você tem que ser mais didático também, para eles conseguirem entender. Até porque quem é a responsável técnica é você, o cliente não tem. E eu acho que isso serve para qualquer negócio. Com certeza. Né? O cliente não tem a consciência, o conhecimento da área, né? A gente que tem. E aí o cliente, ele tem uma expectativa, ele sonha, planeja, na cabeça dele vai dar tudo certo. E aí a gente fala assim, mas espera aí, vai precisar de um material X, Y, esse material não vai ficar legal para o que você quer, né? Isso eu acho que, pensando na comunicação, mas pensando também seguro em vida, às vezes o cliente quer uma coisa que não vai contemplar ali, ou até contempla, mas não no que ele está esperando, né? E na sua parte também, na minha também, né? Então, por exemplo, vocês chegaram sem saber o que é forças. E aí a gente vai aos poucos entendendo por quê. Quando a gente fala também de um processo emocional, de um processo psicológico, existe, claro, o conhecimento que a gente vai trabalhando. O que é forças, né? São os nossos valores em ação. Tipo a teoria, né? Isso. Então é como a gente pensa, sente, se comporta. Tá. Beleza, isso é um conceito. O que é o perdão na minha vida?
Né? Aí é outra. Beleza, o perdão é a gente perdoar, sermos perdoados, né? Pedir perdão. Pedir perdão, que tem se muito. perdoar. se perdoar, É. né? Agora tá bom, ok, isso também é um conceito. Como é que eu uso o perdão na minha vida? O que isso representa sobre mim? Aí é claro que aí esse caminho, as fichas vão cair conforme a gente vai refletindo e vai vivendo, né, o processo. Isso é para todas as forças, né? Existem as 24, nesse conjuntinho vocês citaram bastante as forças de assinatura de vocês, que é aquela assinatura como se fosse a nossa digital, né? Só a gente tem. A minha digital é só minha, a minha assinatura é só minha, idem para vocês. E aí, como entender isso na nossa vida exige um tempo, porque às vezes não é nem o tempo cronológico, é o nosso tempo interno. E não necessariamente vai ser linear, né? É aquela coisa. Porque não é. De fato, não é. A gente muitas vezes espera que seja, né? Existe uma expectativa nossa que esse tempo seja retinho. Vou começar aqui, vou ali. Só que aí a vida faz assim, né? Uma montanha-russa, na verdade. E aí vão acontecendo coisas também na nossa vida nesse meio. Nossa, né? Uma coisa que foi o que eu ia trazer da Tá também, né? Que nesse florescimento, no seu processo, foi muito emocionante. No último encontro nosso, né? Do florescer, lá vem ela com uma notícia Florida. bombástica. Que vem mais uma florzinha e a Yasmin. A Yasmin Então, aqui. Tá com a gente hoje. Eu acho que uma concretização, assim, né? No Muito último concreto desse processo todo, né? E realmente é uma concretização mesmo. Foi algo que eu falei quando eu dei a notícia, né? Que é uma vontade de ser mãe já de muito tempo. E por vários outros motivos, sempre colocando outras coisas na frente. Trabalho, a vida corrida, né? O dia a dia. Como que eu vou dar conta disso? A transição de carreira, o lado profissional. E aí, o programa me permitiu florir. Olhar para esse lado e falar, não, agora realmente chegou a hora, é o momento. E vai dar tudo certo, né? Yasmin já vai estar com a gente aqui. Logo, logo. Florzinha. Uma Nossa próxima florzinha. Ela venha com muita saúde. E o nome Yasmin, ele vem de jasmim, que é uma flor. Eu ia né? falar que Ai, que lindo! Na próxima turma. Na próxima turma, Yasmin! Ai, parabéns, tá? Fiquei muito feliz de acompanhar. Eu lembro que, se não me falha a memória, a nossa primeira conversa você já tinha me trazido isso. Sobre a vontade de ser mãe. E isso lá no começo do Lírio, né? E aí, quando a gente finaliza, no último dia do Lírio, você traz essa notícia, eu acho que todas nós vibramos de um jeito que, assim, foi choro atrás de choro, foi emoção atrás de emoção. E eu acho que as coisas, elas vão acontecendo, né? Aquele negócio que a gente, às vezes, brinca, joga pro universo. Mas a partir do momento que o universo percebe que você tá em movimento, em busca daquilo que realmente você quer, em prol daquilo, as coisas vão acontecendo, né? Então, antes de eu trabalhar agora recente com o seguro de vida, eu trabalhava numa empresa que eu viajava muito, eu viajava todo o interior de São Paulo, e eu pensava muito nisso, gente, como que eu vou ser mãe viajando desse jeito? E aí, eu não estava buscando trocar de trabalho, uma pessoa me ofereceu o seguro, me apresentou o seguro, eu me tornei cliente, sabe, né, entendi realmente a importância daquilo na minha vida. E ele falou, Thaís, eu acho que você tem perfil para ser corretora da Prudential, você não tem interesse? Na hora eu falei, não, eu tô bem onde eu tô, não quero. Ele, mas vai conhecer, quem sabe, né? É algo que te interessa, vai lá ver como é e tal. E aí foi um momento que eu percebi que era uma fase de arriscar. E aí entrar a integridade, a coragem. Né? De adquirir uma franquia, ter o meu próprio negócio, ser dona do meu próprio horário, ter ali uma flexibilidade maior de tempo para que na hora que eu fosse ser mãe, esse momento pudesse ser mais flexível tranquilo, mesmo, né? Mais tranquilo, assim, que é o que eu espero. Ai, que delícia! E assim, tudo foi... As coisas foram acontecendo, né? Na hora certa. Em menos de um ano também, na transição de carreira dela, ela já ganhou vários prêmios. É verdade. Já foi. Foi.
Conhecimento. Maravilhosa, e todas vibrando por isso. Então foi o tal do desconhecido, né? Que a gente Que a gente tanto fala. Que a gente fala. Tem que a encarar. coragem, né? Tem que E a encarar, a gente não sabe, coragem. Tem que ver qual é que é. Tem que encarar, arriscar e fazer, né? É. E vocês são mulheres, realmente mulheres de ação, que vão lá e fazem De acontecer. atitude. Atitude. Mulheres, a gente está chegando ao final deste episódio. Muito obrigada! Muito obrigada por terem topado desde o início e por estarem aqui comigo hoje, por a gente colocar os nossos bastidores na frente de uma telinha para que outras pessoas pudessem conhecer um pouquinho mais de vocês e também do nosso processo juntas. Obrigada, obrigada, obrigada. Para quem está escutando a gente, muito obrigada também. Aproveita para curtir, comentar, compartilhar. E é isso, gente. Até a próxima. Um beijo no coração. Obrigada, mulheres. Tchau. Eu agradeço.